Dando então início aqui à discussão de caso, paciente do gênero masculino, 23 anos, relata dispneia sem outras informações, observa-se o raio-x de tórax a seguir. Primeira coisa que a gente tem que avaliar diante de um raio-x de tórax é a questão da técnica, né? O R de rotação, o I de inspiração, o P de penetração, e o M, que é o hip mortem, de movimentação. O R de rotação, você vai olhar os processos espinhosos, obrigada, Ana, em relação às cabeças das clavículas. Então, a primeira coisa que você já está vendo aí, que elas não estão equidistantes, ou seja, há uma rotação discreta desse exame, mas não inviabiliza a sua avaliação. Vejam que a traqueia ainda continua centrada. É discreta a rotação. O I é de inspiração. Eu vou contar os arcos costais, sejam eles posteriores ou anteriores, em relação ao nível da hemicúpula diafragmática direita. Por que a direita? Porque é uma padronização, mas digamos que tem uma opacidade lá no hemitórax direito que me inviabilize essa avaliação. Aí eu olho a esquerdo, tá? Mas, vamos lá. Então, a primeira é onde a Ana está apontando, aí depois o segundo é o abaixo, terceiro arco, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, podia ter respirado melhor, ele não respirou 100%. Então, a inspiração também não foi 100%. E o P é de penetração. Antes de passar para o P, mostra para mim, Ana, as porções anteriores dos arcos costais, para eles verem aí. Isso, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, perfeito. Então, você pode contar tanto a porção anterior quanto posterior. Aí vocês avaliam o que é mais fácil para vocês, ok? Geralmente, o posterior é mais fácil. Passando para o próximo item, penetração. No P de penetração, é importante eu avaliar, porque se eu tenho um exame muito penetrado ou pouco penetrado, isso vai me dar uma falsa ideia de doença. Vocês viram que eu falei que o enfisema, ele vai ter uma pobreza vascular. Existem doenças que ocasionam isso, e existem achados que me dão já uma proeminência vascular. E se o exame estiver com uma transparência aumentada, janela aí, Ana, para eles verem como é que fica quando... Isso. Escurece, deixa ele bem preto. Isso, ok. Olha o que acontece quando o exame fica bem tecnicamente prejudicado quanto à penetração. Você não avalia bem a trama vascular e agora deixa bem claro. Você pode deixar... Opa. Pode deixar passar a doença, se o exame não estiver tecnicamente adequado. E se o exame ele tem alguma alteração nesse sentido, e você vai tentar buscar não valorizar tanto, porque a técnica está comprometida. Não é o caso desse exame. Mas como é que vocês vão avaliar a parte técnica? Vocês têm que avaliar se os vasos estão evidentes e eles estão até junto à parede torácica. Eles não podem tocar a parede torácica, porque aí já é uma alteração, já é infiltrado. Não é normal. Mas eles têm que estar até junto. Até para vocês avaliarem questão de pneumotórax, avaliar o infiltrado, vocês têm que avaliar se realmente vocês conseguem ver o vaso. E a outra situação, que não é o caso aqui, porque a gente está diante do exame digital, vocês viram que a Ana mexe e aí muda a cor. Então, as porções superiores das vértebras, as vértebras dorsais superiores,
Vocês, quando o exame é impresso, elas têm que ser visibilizadas, mas as inferiores não necessariamente. Isso principalmente diante de um exame analógico. Para o digital, ele geralmente você vai conseguir identificar toda a coluna, é um exame tecnicamente mais viável, assim, e não atrapalha a nitidez da imagem. Mas é assim que vocês avaliam a técnica. E justamente a gente trouxe esses daqui com essas imagens para vocês avaliarem tecnicamente. Quanto à avaliação em si agora, você tem que sempre avaliar a bilateralidade e simetria, e você pode seguir o ABCDE, né, de avaliar a parte de vias aéreas, a parte de traqueia, cardíaca, etc. Ou vocês podem fazer um método mnemônico de vocês, de dentro para fora, ou de fora para dentro, de cima para baixo, ou de baixo para cima, contanto que vocês vejam tudo, não pode deixar passar nada. E por que isso? Porque a tendência é a gente olhar sempre para o nível dos nossos olhos. Ou seja, as lesões eu vou ver bem ali no terço médio dos pulmões, mas eu vou deixar passar ápices pulmonares e as bases pulmonares. E a ápice pulmonar é o local principal de ter neoplasias, carcinoma broncogênico. Então, eu não posso deixar passar. E a ideia, então, é você fazer tipo um zigue-zague na sua cabeça, comparar bilateralidade e simetria. E quanto à anatomia radiológica? Vamos lá. Mostra os terços superiores, médios e inferiores dos pulmões aí, Ana. Primeiro superior, direito. Isso. Aí o terço médio, o terço inferior esquerdo, direito. E aí, do lado esquerdo, a mesma coisa. Terço superior, médio e inferior. Lembrar que do lado direito nós temos 3 lobos, que eles se sobrepõem na incidência em PA, sendo que o lobo médio e o lobo inferior, eles se sobrepõem ali no nível que a Ana vai apontar agora. Isso, perfeito. E uma chave que vocês têm que sempre avaliar é a hemicúpula diafragmática, tanto à direita quanto à esquerda. Isso, perfeito. Mostra aí para eles. Ótimo. Direita e esquerda. Lembrar sempre que vocês estão de frente para o paciente, né? Mostra os recessos laterais dos seios costofrênicos para eles, por favor. Esse é o direito e esse é o esquerdo. Nessa região é onde que vai se acumular os derrames pleurais que nós conversamos. Mas lembrem-se que vai aparecer primeiro nos recessos posteriores que a gente vai mostrar no perfil. Borda cardíaca direita, aponta para mim, por favor. Porção, isso. Essa porção que ela está assinalando é determinada pelo átrio direito. E a acima, mais acima um pouquinho, a ponta vai ser a veia cava superior. Perfeito. Já a borda cardíaca esquerda, ela é determinada pelo ventrículo esquerdo, que é esse que ela está apontando. Sobe um pouquinho agora. O tronco da artéria pulmonar, sobe mais um pouquinho, aí, perfeito. E o arco aórtico, que é o terceiro arco. Ou melhor, de cima para baixo é o primeiro arco, né? E quando em condições patológicas, a gente tem um aumento de átrio esquerdo, vai aparecer um quarto arco ali onde está o hilo pulmonar evidente aí. Isso, aí vai ter o sinal do quarto arco, quando está alterado. Do lado, o hilo esquerdo é esse que ela vai apontar. Isso, esquerdo. E o direito, eles têm um desnível mesmo, sendo que geralmente o direito é um pouquinho mais abaixo que o esquerdo mesmo. E essa coluna aérea central é a traqueia, que termina na carina. Obrigada. E continua nos brônquios fontes, né? Direito e o esquerdo. Perfeito. E a traqueia, quando tem alterações que desviam a traqueia. A traqueia pode estar retraída,
para o lado do acometimento, quando é uma telectasia, ou rechaçada, empurrada para o outro lado, quando é um derrame pleural, por exemplo, né? Uma estrutura que exerce efeito de massa, certo? Além disso, nessa visão, nós temos também a possibilidade de ver a bolha gástrica, ali está até mostrando também a flexura esplênica, obrigada. E esse achado só é possível de ser visto porque o exame é feito em pé, em posição ortostática. Ok? Fora isso, vocês vão ver, como a gente já mostrou, os arcos costais e os demais ossos que compõem o arcabouço ósseo. Nós temos as clavículas, ok? Temos as escápulas, que a gente quer, na verdade, que elas estejam fora do campo pulmonar. Por isso, a gente pede para o paciente quase abraçar o book em pé, que é onde fica depositado o filme. E nós temos também a diferença do PA para o AP. Quando o paciente faz o exame em AP, que são os pacientes acamados, pediátricos, eles estão fazendo o exame deitado. E aí as escápulas tendem a aparecer mais nos campos pulmonares. Bom, passando agora, então, para o perfil. No raio-x em perfil, nós vamos ter já a divisão dos mediastinos, né, em antero superior, mediastino agora médio, e o mediastino posterior. Lembrar das estruturas que compõem os mediastinos, que nós já conversamos. E vejam que existem as duas hemicúpulas diafragmáticas, elas se sobrepõem no perfil, sendo uma mais baixa. Ali ela está mostrando os recessos posteriores dos seios costofrênicos, onde vão se acumular os pequenos derrames pleurais, né? E, continuando anterior para os recessos posteriores, nós temos as hemicúpulas diafragmáticas. Isso. Uma está mais baixa, que é a esquerda, e a outra está mais elevada, que é a direita. A direita é mais elevada que a esquerda, e lembrar que a esquerda, além de ser mais baixa, é onde o coração repousa. Então, ela vai ser contínua ao coração. Além disso, nós temos os hilos pulmonares, onde vamos ter os brônquios, pontes aí também projetados, ok? E basicamente é isso. Vejam que a coluna vertebral aparece lá no mediastino posterior e ela aparece como se fosse em gradiente, ou melhor, ela vai apagando. Ela é teoricamente mais visível lá em cima e vai apagando. Quando a gente tem uma opacidade nessa topografia, ela vai se sobrepor à coluna, e a ideia de esmaecer vai se perder, ela vai esmaecendo, e depois na opacidade ela fica branca de novo, por conta dessa opacidade. Então, isso é um sinal do gradiente, que a gente chama, que é quando tem alterações no lobo inferior ou no mediastino posterior. Você consegue abrir aí no Horus aquelas linhas? Isso, tenta traçar aí a cissura horizontal e a oblíqua para eles. Então, lembrar que os lobos hepáticos são divididos pelas cissuras. Nós temos a cissura horizontal, que é essa que ela está desenhando aí agora, do lado direito, e a cissura oblíqua. E são essas fissuras que delimitam os lobos. Quando eu estou pensando no pulmão direito, é essa visão que vocês vão ter no perfil. Vocês têm que transpor a ideia das fissuras para essa visão.
E no lobo superior direito, nós vamos, vai ser a região que está acima da linha verde e à frente da linha lilás, ou seja, essa região que a Ana está assinalando ali. Já a região que está projetada sobre a área cardíaca, que está abaixo da linha verde e anterior à linha lilás, é a topografia do lobo médio. E atrás da cissura oblíqua, que está representada em lilás aí, é a região do lobo inferior direito. Agora, quando eu estou, apaga a linha verde, Ana. Quando eu estou diante de uma avaliação do pulmão esquerdo, eu só tenho a cissura oblíqua e os lobos superior e inferior esquerdos, sendo que a língula, ela é a representação do lobo médio, é a mesma projeção ali acima da borda cardíaca, ali da sombra cardíaca, ok? E assim, então, nós temos a avaliação do perfil para vocês. Ok? Esse era um exame bem normal, exceto as avaliações técnicas que estavam diferentes para mostrar para vocês. Ok? Próximo casinho, Ana, por favor. Então, nós temos um paciente, gênero masculino, 18 anos, sem história ou indicação clínica, e apresenta o raio-x de tórax a seguir. A Ingrid trouxe justamente como é que vem para mim as coisas. Eu só sei a idade do paciente, o gênero, e o máximo que eu tenho de informação, às vezes, é só raio-x de tórax, PA e perfil, e me virar com a imagem. Mas pensem num paciente com febre e tosse produtiva. Comparem, eu vou acreditar que vocês vão já ter projetado toda a técnica, né? O exame está um pouquinho rodado para a direita, ele inspirou ok, e a penetração está ok. Mas vocês têm que agora avaliar a parte alterada, pensando em comparar a bilateralidade e simetria. Vejam que do lado direito, no terço médio inferior do lado direito, está ok, e do lado esquerdo, nós temos algumas opacidades, não confluentes, né? Então, nós temos, na verdade, são áreas de consolidação não homogêneas e confluentes, associado a um borramento da borda cardíaca esquerda. E, além disso, a gente tem uma telectasia laminar com pinçamento da hemicúpula diafragmática esquerda. Perfeito, Ana. Isso aí. Então, alguém consegue me falar, menos a Ana e a Ingrid, onde está essa alteração? Na língula, professora? Perfeito. Por que você acha que é na língula? Porque tem o sinal da perda de silhueta, teria que estar em contato com a área cardíaca. Perfeito. Justamente por isso. Quando a alteração está no mesmo nível e no mesmo bordo cardíaco, ele vai determinar a perda da silhueta que ali existia, né, pela interface do gás com a borda cardíaca, preto com branco. E agora vai ter branco com branco, eu não vou saber onde começa e onde termina. Então, realmente, isso aí, uma consolidação no lobo, na língula, e também tem uma telectasia no lobo inferior ali, que está pinçando a hemicúpula diafragmática esquerda. Vamos confirmar no perfil? Perfeito. Confirmou o que nós falamos. Transponham aquelas linhas que a Ana fez, né, anteriormente, e vejam que a alteração está projetada na área cardíaca, que do lado esquerdo corresponde à língula. Então, esse aspecto é compatível realmente com uma consolidação na língua,
Diante dessa clínica que eu falei para vocês, de febre e tosse produtiva, a hipótese diagnóstica é uma pneumonia, um processo inflamatório infeccioso nessa topografia, ok? Próximo casinho. Então, paciente, gênero feminino, 55 anos. Também não veio história para mim, mas pensem na seguinte história, que essa paciente tem um passado de tuberculose tratada e hoje ela vem fazer exame pré-operatório. E aí, esse exame está normal? Não. Ok. Primeira coisa, isso aqui realmente tem que me acompanhar bem para começar a ver. Vocês vão ver que, primeiro, lógico, vocês viram toda a parte técnica, né? Rotação, inspiração, penetração, movimentação, e agora a gente está avaliando a parte alterada. Há uma irregularidade da interface pleuropulmonar apical, que é o famoso espessamento pleural bilateral, que é onde a Ana está mostrando ali, exatamente onde ela está mostrando. Então, isso aí quer dizer que tem um espessamento pleural, geralmente é fibrocicatricial, não tem repercussão clínica. Fora isso, a gente está vendo umas estrias densas no terço superior do pulmão direito, ocasionando retração do hilo. Vejam que o hilo está um pouquinho mais elevado do que o habitual, bem como tem bronquiectasias de permeio, né? O que são as bronquiectasias? São as ectasias brônquicas, que o gás, que é hipertransparente, vai se manifestar preto com as imagens ovaladas, que é isso que a Ana está apontando. Então, o que nós temos aí, na verdade, são atelectasias laminares associadas a bronquiectasias de aspecto fibrocicatricial. E essas estruturas, né, retrai o hilo, essas alterações, assim como o brônquio correspondente ali, a traqueia também naquele nível correspondente, ó. Vejam que ela está um pouquinho retraída para o outro lado, ó. O exame está bem centrado, mas mesmo assim a traqueia está retraída para o lado da alteração. E isso é clássico de atelectasia. A atelectasia puxa a alteração. Próximo casinho. Próximo casinho não, perfil, perdão. Professora, ela tem um aumento da vascularização periférica? Que parece que não. Não, o que ela tem, que você tem que ter cuidado, ela tem a atelectasia com as estrias densas, mas eu vou voltar ali no APA para você tentar mostrar onde você está vendo. Mas só aproveitar aqui o perfil, que a Ana já colocou. Opa, já mudou. Então, fala ali. Eita. Enfim, fica no perfil. Mostra aí onde está a alteração da atelectasia, por favor, Ana. Vejam que está bem lobo superior direito, ok? Vai para o PA de novo, para o colega falar o que ele está achando. Onde que é a tua dúvida? É aquela de tocar ali, distal, na parede? Isso, é isso mesmo. Então, lá na atelectasia mesmo? Aí? Não, no geral. Porque pelo que eu vi, tinha um negócio da trama vascular não dever chegar até a periferia, né? Até a parede. Sim, você fala de inversão de trama, então. Inversão da trama. É isso? Acredito que seja. Então, realmente a inversão da trama, os lobos superiores são mais proeminentes que os inferiores. Mas, nesse caso aqui, o que eu acho que você está vendo é que, se forçar um pouquinho a barra nessa paciente, ela já tem
uma ligeira, muito ligeira, não dá para falar ainda isso, retificação das hemicúpulas, e aí o pulmão, ele tende a estar mais hipertransparente. Então, se a gente tivesse história, a gente poderia ver se valorizaria isso, que seria um enfisema e a transparência fica mais evidente. Mas não é o caso de inversão da trama ainda não, tá? Mas nesse caso já tem um alargamento dos arcos intercostais, né, professora? Porque tá parecendo mais largo, geralmente, do que a gente vê no raio-x. Mas é aquilo que eu falei para vocês, tem que ter cuidado com essa valorização. Tem que valorizar se os outros comemorativos estiverem presentes. Vai para o perfil, Ana, ver se tem aumento do espaço retroexternal. Média aí. Se tiver mais do que 3 centímetros, aí a gente vai valorizar se o Mac vai cair de bateria. Ainda está no limite, então dela está tudo no limite. A gente só valorizaria se tivesse clínica mesmo, para falar se tem um enfisema ou não. Mas o que ela tem hoje ali é uma atelectasia, certo? Certo, professora, obrigada. Próximo casinho, consegue colocar o celular, quer colocar o computador para carregar? Deixa projetando aí, importante, senão vai cair seu computador aí de bateria. Bom, enquanto a Ana vai colocar o computador dela para carregar, então nós temos um paciente, deixa eu ver a história, a idade aqui. 69 anos, que fez o raio-x de tórax a seguir. Vou dar uma clínica para vocês. Masculino, né? Com dispneia e a ausculta vocês têm expansibilidade reduzida, notadamente no hemitórax direito, terço inferior, e tem a murmúrio vesicular abolido no terço inferior do hemitórax direito e roncos no esquerdo. E quando vocês estão diante dessa imagem, vocês veem um derrame pleural, ou melhor, já dei a resposta, né? Mas enfim, vocês têm uma hipotransparência no terço inferior do hemitórax direito, associada a velamento do seio costofrênico correspondente, assim como atelectasias laminares em adjacência. Fora isso, nós temos atelectasias laminares no hemitórax esquerdo também, no seu terço inferior. Se vocês puxarem aqui, ó, olharem, esse paciente ele já está sendo drenado. Esse aqui é o exame de controle dele. Ele tem um dreno de tórax aqui. E é justamente isso, perfeito. Para mostrar para vocês, esse dreno de tórax, ele deveria estar apontando para cima. Ele está drenando o derrame ali, mas a gente deixa ele apontando para cima. O ideal é que ele esteja anteromedial, né? Na porção posterior do hemitórax, que a gente vai ver no perfil. Mas então aqui é para mostrar, aí nós temos uma área cardíaca de avaliação prejudicada, porque eu não consigo dizer onde começa, onde termina, mas aparentemente está aumentado. A aorta alongada, mostra a aorta, Ana. Isso é compatível, vai aumentando com a senilidade, principalmente com a hipertensão. A fossa da aorta vai ficando proeminente. E vamos para o perfil. Não, o perfil confirma derrame pleural, inclusive bilateral. O recesso lateral do seio costofrênico esquerdo não estava obliterado ainda, estava um pouco agudo, mas não estava obliterado. E aqui eu confirmo que tem derrame também do outro lado. E esse dreno está cotovelado. Mostra aí, Ana. Isso. Então, o ideal é reposicionar esse dreno aí para esse paciente. Tá bem? Para isso, ele tem espondiloartrose dorsal,
que é um achado adicional do exame. Ok? Então, aqui, algumas coisas para mostrar para vocês. Radiologista nunca tem história das coisas, primeira coisa. Segunda coisa, avaliar derrame pleural. Você tem que olhar os recessos posteriores do seu escostofrênico, não só os laterais. E, finalmente, toda vez que junto na verdade, são 4 coisas aqui. A terceira coisa é que, junto do derrame pleural, tem uma telectasia passiva, geralmente, do parênquima em adjacência, porque a tendência do pulmão é colabar. E, então, volta lá no PA de novo, ó. A gente vê as atelectasias laminares e do lado direito já vê uma mais volumosa, uma lobar, né? Já do lobo inferior direito. Oi? Pode mostrar um pouquinho melhor essa telectasia laminar ali? Onde a Ana está com a pontinha de seta, ela estava apontando para uma e ela está apontando outra agora. São essas linhas. Essas linhas, né? É porque não... eu estou sentindo um pouco de dificuldade para ver com esse derrame, né? Que tá difícil. Telectasia laminar é um achado difícil para ver mesmo. Mas com o passar do tempo você começa a ver. O grande consolo é que a telectasia laminar não traz tanta repercussão clínica, o que vai trazer essa telectasia lobar, que ele já tem por causa do derrame já que está maior no pulmão, no terço inferior do pulmão do hemitórax direito. Mas a telectasia laminar é justamente essa linha, isso, onde a Ana está apontando. E a quarta coisa que a gente faz raio-x de tórax também para controle de derrame pleural pós-drenagem. E aí vocês lembrarem do E de extremidades e também que também é a parte que a gente não consegue lembrar às vezes, né? Que são os catéteres, as sondas, etc. Então, o dreno entra pleural, você pede um raio-x, você vai procurar a posição do dreno, né? Mas enfim, quando você é radiologista, você não sabe que tem um dreno ali, mas tem que identificar. Certo? Próximo casinho. E aí a gente vai encerrar por aqui. Esse caso é legal. Então, esse paciente aí é um paciente de 47 anos, já é um exame com bastante alteração por achados seculares, pós-infecção, pós-tuberculose, etc. E o que vocês estão vendo? Que o exame está um pouquinho rodado, mas isso não justifica a retração importante da traqueia que está sendo vista ali. Antes disso, comparem um lado com o outro e vejam que há uma redução volumétrica do pulmão esquerdo e o direito está hiperinsuflado de forma compensatória. Além disso, a gente tem a irregularidade da interface pleuropulmonar apical bilateral. Isso. E ainda no pulmão esquerdo, que está de volume reduzido, nós temos uma distorção arquitetural do parênquima pulmonar. A gente não vê aquela arquitetura normal. E se vocês forçarem a barra, existem várias imagens alongadas, areolares, hipertransparentes de permeio, além do infiltrado intersticial, que não é vaso isso aí. Então, e estrias densas. O que é isso? O que significa isso? Nós temos atelectasias fibrocicatriciais, padrão intersticial reticulado, e nós temos também os bronquiectasias e bronquiolactasias de tração, que são justamente todos os achados pós-cicatriciais do paciente. Fora isso, a gente tem uma hipotransparência no terço inferior do hemitórax esquerdo, que, em associação com todos os achados,
nós temos a retração da traqueia, os outros comemorativos, e a gente pensa que isso é uma atelectasia retraindo. Mas, olhem que o recesso lateral do seio costofrênico também está apagado, né? E aí a gente vai olhar no perfil para ver se realmente é só porque está tudo alterado, distorcido, ou se tem velamento do seio. E realmente tem velamento do seio, o seio está pouco agudo. Ele está bem para cima, o esquerdo, tanto que não dá nem para ver, e o direito, ele tá normal, que é esse outro que está abaixo, e teoricamente é o que é mais elevado em condições normais. Ok? Então, isso aí é um paciente bem alterado, uma imagem bem alterada, mas para mostrar desvio de traqueia para vocês. E, além das alterações, lembrem-se, coloquem história para a professora, né? Assim, quando vocês forem médicos, façam a indicação, é um apelo, tá bom? Professora, Oi. ali do lado direito parece que tem umas imagens cilíndricas ali, mais grossas, parecendo um vaso sanguíneo mais calibroso. Qual o terço superior, médio, inferior? No inferior ali, no médio. Um pouco pro lado, Ana. Não, mais medial, mais medial. Isso literalmente é vaso mesmo. É vaso ainda? Só que todas as estruturas estão retraídas para o outro lado, aí você tem uma alteração arquitetural também aí, né? Mas os vasos estão proeminentes aí mesmo. Isso é o vaso. Ok? Obrigada, professora. Ok. Ok. Então, aqui Ingrid deu um feedback para vocês. Quais perguntas você faria para o paciente ou para o colega de profissão diante dos achados de imagem? Próxima vez eu vou fazer vocês me darem a história do caso, quando vocês estiverem mais avançados. Que para vocês verem como a história faz falta. E realmente isso deixa a desejar do ponto de vista de ajudar a vocês mesmos. Se vocês me dão um pouco história, eu não consigo ter raciocínio clínico, né? Aí a gente só descreve a imagem. Mas é claro que com a experiência a gente já vai ganhando um pouco mais de expertise, assim, mas a clínica é soberana, é fundamental. Certo, caros alunos? Certo, Fechado, professora. professor. Obrigada. Nada, então boa noite. Lembrando que sábado, 10h30, tem discussão de casos, né? E aí, sábado já é de TC, e é importante que vocês acompanhem. Opa, pode falar. Deixa eu só fechar aqui a gravação, peraí.